Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas dessa casa, ao público presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, tá? Como parte da tribuna, eu venho falar de um requerimento, que foi o requerimento 21 de 2022, que inclusive também é um requerimento para a Secretaria do Meio Ambiente, respondido ali pelo secretário Robson, né, sua equipe, que trata, eu vou ler o requerimento, né, para que todos tenham conhecimento do que se trata o assunto, né, e a resposta, né. Nós vimos a tribuna e fazemos as solicitações, e quando elas são respondidas, nós prestamos conta à população sobre o assunto, tá? O requerimento, ele diz assim: a fim de dar sequência em ação de fiscalização, que é prerrogativa do vereador em exercício, requer ao senhor prefeito que envie a essa Casa de Leis as informações abaixo. Aí eu fiz a primeira pergunta. Sabendo-se que o antigo lixão foi desativado e que algumas irregularidades com relação ao descarte foram cometidas, qual destino tem a área atualmente? Resposta: atualmente a área está isolada, sendo proibida a utilização da mesma para descarte de resíduos. Reforço que ainda está ocorrendo o descarte, né? O Robson até respondeu aqui no item 5, né? Que inclusive, numa das perguntas também falava de uma área, né? Na pergunta 5 eu falava ali de um local que está sendo depositado o RCC, que é o resíduo de construção civil, a massa verde, né? Frutas podres, sacos vazios de fertilizantes, né? E aí eu questionei no item 5 se a administração tinha conhecimento, se sim, quais providências foram tomadas, tá? Como resposta, o Robson passou para a gente que a prefeitura está monitorando esses locais, realizando limpezas periódicas do mesmo, né? Foram instaladas placas de advertência, eu vi as placas, de fato foram instaladas, tá? Para que a população não realize descarte nesses locais. Contudo, não temos condições humanas de fiscalizar 24 horas por dia. De fato, não tem como fiscalizar 24 horas. Em algum momento, o descarte vai ocorrer e, infelizmente, volto a dizer, né, ainda aproveitando a estada aqui do nosso secretário de Meio Ambiente, né, do município, investir em educação, para que a população saiba o que impacta, que aquele lixo que está sendo jogado ali, ele pode acabar caindo no lençol freático, contaminando, e ele mesmo tomando aquela água contaminada, tendo aí eventos de diarreia e outros efeitos adversos aí, né? Então, que se invista em educação ambiental, né? A cidade precisa, de fato, de uma mudança na mentalidade, entender a importância, né, de realizar os descartes em área adequada, né? Alguns materiais eles são altamente contaminantes, né? Quando eu estive nesse local, eu vi que havia uma quantidade grande de pilhas, né? E essas pilhas elas contêm chumbo e outras substâncias que são altamente contaminantes no solo, inclusive cancerígenas. Então, a prefeitura precisa investir nesse tipo de informação, em conscientização da população, para que se entenda de uma vez por todas por que eu não posso jogar esse tipo de material, né, em áreas aí públicas, né, ou particulares, enfim, no solo, de qualquer maneira. Tá? Na pergunta 2, eu questionei se o município possuía área com o objetivo de receber resíduos da construção civil, o chamado RCC. Resposta: atualmente não possuímos área licenciada para receber o RCC. Mas também houve a resposta por parte da prefeitura, que já está sendo orçado, né, estudado a área para fazer ali o gerenciamento de resíduos, né, que inclusive vai cobrir a questão das coletas, né, seletivas, da área ali de coleta de ecopontos, né, Robson? Tá certo. Na pergunta 3, em caso de resposta negativa na pergunta 2, qual o planejamento? O planejamento é justamente esse. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, está estudando e orçando a possibilidade de implantação de um centro de gerenciamento de resíduos, onde todos os resíduos serão recebidos, separados e destinados da forma correta. O que acontece? Nós, quando usamos essa tribuna e fazemos questionamentos, às vezes críticas, às vezes de forma mais dura, né?
Nós buscamos resposta da administração. E essa aqui é uma resposta da administração. É isso que nós queremos da administração. Quando nós perguntamos, olha, o que está sendo feito? É inadmissível, né, de uma equipe que tem competência, a resposta de não estamos fazendo nada. Né? Então, é isso que nós esperamos. Está sendo criado lá um centro de gerenciamento de resíduos, para organizar essa questão que é terrível dentro do município de Jardinópolis. Resíduos de construção civil espalhados por vias públicas todo o tempo, onde a gente passa. E muitas vezes a população carente, criou-se uma lei, né, obrigando a população a contratar caçamba, mas não pensou na população carente, que não tem dinheiro para comprar caçamba. E aí essa população vai colocar o resíduo onde? Né? Então, a gente precisa, com certeza, estudar essas questões para que toda a população seja amparada e o município também não sofra com essas situações. Tá? No item 5 do requerimento 21, eu perguntei, já falei, desculpa, no item 6, há quantas anda o projeto de descarte consciente dos ecopontos que outrora fica discutido em reunião com este edil e outros membros da administração pública? A resposta da administração na pergunta 6 foi exatamente sobre o Centro de Gerenciamento de Resíduos que está sendo estudado e vai abordar com uma atitude mais completa que um simples ecoponto. Né? Então, ótimo, Robson. Excelente que essas atitudes estejam sendo tomadas. Rafael também faz parte da Secretaria do Rafael, essa situação. É esse tipo de resposta que nós esperamos da administração. Estamos resolvendo a questão e a gente tem algo palpável, né? E a gente sabe que está sendo construído algo para resolver o problema. Tá? Então, para que seja dado aí conhecimento à população, essa é a resposta do requerimento 21. Outro requerimento foi o requerimento 20, de 2022, que foi respondido na data de 7, desculpa, que foi feito na data de 7 de março, e respondido em tempo hábil no dia 22, quando eu questionava com relação à falta de medicamentos no município. Nós tivemos uma reunião aqui nessa Câmara, né, com o pessoal da farmácia, que faz as compras, os contratos, uma reunião bastante esclarecedora, né? Nós tivemos aí bastante informações que nos deram um panorama do porquê esses medicamentos acabam faltando. Né? Inclusive, elas abordaram questões de que um medicamento que falta em Jardinópolis, não falta só em Jardinópolis. Às vezes, os mega laboratórios ficaram desabastecidos. Por exemplo, a gente sabe que faltou dipirona. Né? Não sei, o Matheus não está aqui, né? Existem medicamentos que faltaram tanto na rede, no Remume, que são os medicamentos de distribuição gratuita do município, como também na rede privada, né, nas farmácias. Né? Então, houve um desabastecimento geral. Né? Então, às vezes, a gente vai lá no PA, olha, não tem o medicamento. Né? O que me gravou muito na reunião é que ninguém ficaria sem o atendimento, sem a ação do medicamento. Embora não houvesse ali a dipirona numa das suas apresentações, comprimido, líquido ou qualquer outro tipo, o pronto atendimento faz um injetável. Né? Então, foram essas respostas que a gente teve, né, das respostas que a gente teve aqui nessa reunião. O requerimento 20 diz assim: a fim de dar satisfações à população quanto à falta de medicamentos reportada em diversas ocasiões a este edil por munícipes que diariamente nos procuram, e com o intuito de dar ampla divulgação para que eles tenham conhecimento do que tem de fato na rede para fornecimento e o que está em falta, requeira ao senhor prefeito que envie essa Casa de Leis as seguintes informações que seguem. E aí eu perguntei: da lista de medicamentos fornecidos aos usuários da rede pública do município de forma gratuita, quais estão faltando? Da lista de medicamentos da pergunta 1, por quais motivos não estão sendo fornecidos? Terceira, qual medida está sendo tomada para sanar a falta desses medicamentos? Quarta, por qual período esses medicamentos deixaram de ser fornecidos? Né? Então, a resposta que nos chegou, né? Eu vou falar uma lista de medicamentos aqui, do que nos foi fornecida pela Rosiane, né? Que é a coordenadora da assistência farmacêutica municipal, mas muito provavelmente esses medicamentos já foram repostos, alguns deles. Né? Há um trabalho muito interessante que eles fazem, eles têm um grupo, né,
desses coordenadores, eles acabam trocando medicamento entre os municípios, para que nenhum fique sem atendimento. E às vezes você vai lá na farmácia e fala, olha, não tem esse medicamento. Aí vai outra pessoa, vai e pega esse medicamento. Por quê? Porque eles restringem, às vezes, esse medicamento para atender alguém que o uso daquele medicamento seja vital. Quando, na verdade, o outro que teve o medicamento negado, existe uma alternativa. Para ele não seria vital o uso do medicamento. Então, eles fazem um trabalho bastante minucioso, achei muito bom, né? Muito boa a reunião, Caio participou também, Fofo participou também. Gustavo, você estava, né? O Gu também estava, Dalva? A Dalva não, né? Enfim, foi bastante esclarecedora a reunião, né? E a gente observa aí que a coordenação da assistência farmacêutica municipal desenvolve um trabalho que vai além daquilo que a gente consegue enxergar, tá? Como resposta do motivo da ruptura de estoque, chama-se ruptura, quando o medicamento falta na rede, diz aqui que todas as faltas são devido à pendência de entrega dos vencedores da licitação com comprovação de falta em estoque nos respectivos fabricantes. É aquilo que eu estava dizendo. Às vezes falta medicamento nos mega laboratórios, aqueles que distribuem de forma massiva. Se eles não têm, automaticamente toda a cadeia de distribuição, privada ou pública, acaba falhando e acontece a chamada ruptura, né? Há um novo processo licitatório em andamento, que foi enviado para o Departamento de Licitações e Compras em 26 de novembro, que ainda não foi finalizado. Eu estou falando de uma resposta de 22 de março. Até 22 de março não havia sido finalizado esse processo licitatório. No momento, estamos verificando a possibilidade de uma compra emergencial via dispensa de licitação, né? Então, ela fala aqui do alopurinol, da aminofilina, da escopolamina, do ibuprofeno, loratadina, metformina, miconazol, prednisolona, simvastatina, clopidogrel, simeticona. Está faltando, inclusive, na farmácia, né, Matheus? Então, inclusive o vereador Matheus, que é proprietário de uma farmácia, diz que até para ele falta, né? Então, assim, para esclarecer, né, para nós não incutirmos incompetência em quem, de fato, está sendo competente, né? E a ausência desses medicamentos não é culpa da administração. Infelizmente, é decorrente aí daquilo que sofreu toda a saúde pública, né, da cidade de Jardinópolis, aí com a Covid, depois H3N2, depois Omicron, e acabou que culminou nesse tipo de situação que a gente tem vivido aí, tá bom? Senhor presidente, é o que eu tenho a acrescentar nessa noite, né, dar conhecimento à população com relação à resposta dos requerimentos, fazer justiça, porque nós viemos aqui, nós cobramos, nós brigamos, nós discutimos, mas por trás existe um bastidor trabalhando para atender as nossas solicitações também. Tá bom? Vereador Leandro, à vontade, só aproveitando que o vereador mencionou a reunião realizada com a equipe da saúde em relação à assistência farmacêutica, eu queria reforçar, foi uma reunião muito produtiva, né, esclarecedora, onde foram trazidos alguns dados, o funcionamento do financiamento, né, da assistência farmacêutica, foi muito importante, onde nós também levamos, né, trouxemos, na verdade, os questionamentos, né, os problemas, as dúvidas que a população sempre nos procura. E apesar de algumas divergências ali no momento da reunião, que é natural, nós reforçamos, né, e aproveito agora, presidente, a sessão para refazer aquela indicação, né, que tenhamos no pronto atendimento, funcionamento 24 horas da farmácia no PA, né? Há diferentes entendimentos a respeito dessa situação, porém, eu, assim como o vereador também naquele dia explicitou isso, acredito que a população, principalmente aquele que está lá, precisando do medicamento em determinado horário, que está doente, o poder público tem que fazer o máximo possível para trazer o mínimo conforto, vereador Gemil, a esse munícipe, a essa munícipe. Então, falamos sobre isso na reunião, aproveito a sessão aqui, já foi uma indicação apresentada
não apenas por mim, mas por outros vereadores também aí, anteriormente, para que apresentemos novamente essa indicação, para que tenhamos uma farmácia municipal, pelo menos, funcionando em regime de plantão para atender essa população. Obrigado, vereador Caio. Senhor presidente, dessa maneira encerro a minha participação Obrigado, em tribuna vereador. nessa noite.